Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Concelho de Matosinhos vai ter um novo espaço de apoio temporário às vítimas de violência doméstica. Este é o segundo espaço que Matosinhos, juntamente com a Cruz Vermelha Portuguesa, cria e junta-se assim à Casa Abrigo Recomeçar e ao Centro de Atendimento Primeiro Passo. Ao Centro de Apoio chegam cada vez mais pedidos de ajuda e mostram que, entre os idosos, os números de violência doméstica estão a aumentar. Os números não deixam dúvidas. Cada vez mais mulheres são vítimas de violência doméstica. Só no mês e meio chegaram à PSP e à GNR 800 casos que foram registados durante 15 de novembro e 31 de dezembro em Lisboa e Porto. Durante o tempo em que decorria a fase experimental de um novo método para avaliar o perigo das vítimas de violência doméstica. E é com o intuito de apoio à vítima que a autarquia de Matosinhos assinou um protocolo de cedência de um novo espaço de apoio temporário. A importância é continuar a combater aquele que é um dos últimos crimes mais resistentes à diminuição da violência que vemos constatando através do Fórum Europeu de Segurança Urbana. E este é um crime particularmente complicado de combater, porque é um crime que se passa no interior das casas de cada um. E, portanto, ao tornarmos mais visível, damos mais conforto às pessoas que são vítimas da violência doméstica para resistirem e para poderem denunciar os maus tratos que são vítimas. Aliás, a notícia do crescimento deste crime resulta, em boa parte, do facto de as vítimas se sentirem mais confortáveis junto da comunidade para denunciar essa situação. Portanto, esta casa vai ajudar também a que a Cruz Vermelha consiga auxiliar aquilo que vem fazendo há uma década, que são as mulheres que são objetos de vítima de violência doméstica. A importância é vital. Há muito tempo que neste combate contra a violência doméstica vimos sentindo que o primeiro passo, que é as vítimas saírem de casa, fugirem do agressor, é um passo muito difícil e muito dificultado pelo facto de não terem locais de acolhimento temporário onde estar e onde decidir com calma e em paz aquilo que querem fazer a seguir. E esta casa tem esse objetivo. Em Matosinhos já existe a Casa Abrigo Recomeçar e o Centro de Atendimento Primeiro Passo, ao qual se vai agora juntar um novo espaço, uma habitação cedida pela Matosinhos Habitat, onde a vítima vai ter a possibilidade de decisão sobre novos caminhos e também onde lhe vai ser facultado todo o apoio necessário no período de 72 horas. Depois, ou são encaminhadas para um abrigo ou escolhem o local para onde vão. E os pedidos de apoio que chegam ao centro de atendimento são muitos e dão a conhecer uma nova realidade. Tem aumentado o número porque nós temos também um centro de atendimento, onde temos um jurista, um psicólogo e um assistente social, e o número de atendimentos tem vindo a aumentar até bastante, mas há áreas específicas onde tem aumentado, que é na área da terceira idade. É uma área específica onde tem aumentado a questão da violência, isso um bocado produto da crise económica que as pessoas estão a viver. E se a nível nacional os números são claros em termos locais, não existem dados concretos sobre os números de vítimas de violência doméstica em Matosinhos. Os números que nós temos não são diferentes dos números que existem no resto do país. Nós temos uma resposta diferente. Isto é, em Matosinhos, as mulheres que são objetos de vítima de violência doméstica têm, por parte da Cruz Vermelha, um acolhimento que agora se melhora, que agora se requalifica e, por isso, portanto, o que eu diria que os números de Matosinhos só são diversos no universo desta violência quando se trata da resposta, porque aqui há uma resposta efetiva. Um problema nacional que não deixa ninguém indiferente e para o qual o Estado disponibilizou este ano uma verba de 307 mil euros a 11 entidades da rede pública de casas de abrigo para o acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica. Um flagelo para o qual a sociedade deve estar atenta. Eu sou da opinião que a sociedade está a intervir, felizmente. Temos que, volto a dizer, vir isto pela positiva. O aumento de denúncias implica ou significa também que este crime está cada vez mais intolerável. Matosinhos tem agora mais uma forma de resposta às vítimas de violência doméstica.
seguimos com a atualidade regional. Completamente deserto, é assim que o candidato socialista à autarquia do Porto caracteriza o centro histórico da cidade. Para Manuel Pizarro, é imperioso que as pessoas regressem a zonas como Miragaia. O candidato tem marcado presença em vários eventos da Invicta, uma espécie de pré-campanha, já com algumas promessas. No fim de semana, por exemplo, Pizarro esteve na apresentação do anteprojeto de ampliação das instalações da Associação Recreativa e Desportiva de São Pedro de Miragaia e garantiu que, caso ganhe a Câmara do Porto, vai ampliar as instalações de 50 para 200 metros quadrados. O Porto figura como destino de visita obrigatória em 2013 num artigo do New York Times que saiu ontem nas bancas. A lista inclui 46 países e a Invicta ocupa o lugar 28. No artigo, o vinho do Porto e as provas de vinho a preços muito acessíveis são o principal destaque. O jornal norte-americano sublinha ainda os novos hotéis e restaurantes da cidade que lhe conferem um lustro fresco. A lista é de resto encabeçada pelo Rio de Janeiro. Este fim de semana, a GNR de Viana do Castelo deteve 2 homens por suspeita de pesca ilegal no Rio Lima. A operação, que visou confirmar suspeitas que já existiam acerca da pesca naquele local, foi desenvolvida pelo Núcleo de Proteção Ambiental. Para além dos 2 suspeitos, a GNR apreendeu ainda uma embarcação de pesca artesanal e 4 redes de tresmalho de deriva. Os homens foram presentes esta manhã a tribunal. A Praça de Lisboa está renovada e é neste momento um novo local comercial e de lazer da cidade do Porto. Convido a uma visita pela estrutura ondulante da praça. Está de cara lavada, mais nova, mais bonita, com novas valências. Esta é a remodelada Praça de Lisboa. As obras arrancaram com a primeira fase em 2010 e estão agora concluídas. Na conhecida Praça de Lisboa aparece agora uma rua comercial que une, por via pedonal, a Livraria Lelo aos Clérigos. No seu miolo, a praça até ganha um novo nome. Será conhecida como o Passeio dos Clérigos. Ao todo, um investimento de 6 milhões de euros para transformar a praça, que estava degradada e que agora foi reconvertida numa área com 3.600 metros quadrados, que vai receber 10 lojas comerciais. Das 10 lojas fazem parte o X-Restaurante e um café. As restantes 8 serão destinadas a artigos de moda e de lazer. Para além das lojas, a superfície da praça, com uma forma ondulada, vai convidar portuenses e turistas a um tempo de descanso e contemplação. Nos dias que correm, não é fácil encontrar um olival na cidade como aquele que foi aqui erguido. É um traço da tradição e do passado da própria praça, que dizem foi outrora um olival que o arquiteto Pedro Balonas, autor do projeto, quis preservar. São 50 as oliveiras que vão fazer sombra nos dias de maior calor no Porto e dar cor verde a todo o betão que se levantou para a reabilitação da zona. A obra tinha data de conclusão prevista para 2011, mas tal não foi possível. Foi mesmo 2012 o ano em que a praça renasceu para a cidade. Um novo espaço para o comércio de rua, para o lazer, para o encontro. Uma esplanada para os clérigos e para as galerias, um espaço já obrigatório para alguns e certamente mais um símbolo para a cidade do Porto. 2013 assinala os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. A visita é obrigatória este ano e aqui fica o convite. É uma tarde solarenga, como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas. A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, um dos símbolos da Invicta que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu. São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Niccolò Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira.
A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763. A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nazoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. Seguimos neste jornal com o habitual comentário, hoje com João Ribeirinho Soares. Olá, João, seja bem-vindo. Vamos começar por falar do relatório do FMI, que foi tornado público na passada semana e tem feito parte da agenda mediática de todo o país. A oposição diz que o governo não tem legitimidade para proceder aos cortes que se avizinham de 4 mil milhões de euros, porque não apresentou estes cortes no seu programa eleitoral e no seu programa de governo. Pronto, antes de mais, há aqui uma questão que se deve pôr em cima da mesa, que é, tem que ser sério quando se fala deste relatório do FMI. E eu digo sério porque as instituições, sejam elas empresas, bancos, governos, o que seja, têm pessoas que trabalham para essas mesmas instituições e ao longo do seu trabalho produzem estudos e análises, que foi o que este relatório realmente é. É um estudo, é uma análise, e quem o ler, logo na primeira folha, está lá essa mesma declaração de interesses a referir que se trata de uma análise. O próprio FMI já veio dizer que aquilo não é vinculativo e está escrito no documento que não vincula nem o FMI, nem o Governo de Portugal a todas as conclusões que lá estão. É uma análise e um estudo igual a tantos outros que se faz em montes de instituições, de empresas e de governos por esse mundo fora. Pronto, ponto número 1. Ponto número 2 é de notar um celeuma muito grande, principalmente no Partido Socialista, com esta questão da legitimidade do Governo para implementar certo tipo de medidas. Ora, vamos lá ver uma coisa. É certo que um Governo apresenta um plano, um programa de Governo. Antes disso, antes de ser Governo, os partidos apresentam programas eleitorais. Se ganharem, se tiverem maioria absoluta, conseguem muito mais facilmente plasmar esses mesmos programas eleitorais em programas de governo. Se não tiverem maioria absoluta, como foi o caso deste, ou se vão com maioria relativa e apresentam os seus programas a sufrágio na Assembleia da República, ou então coligam-se com outro partido, faz-se uma coligação e faz-se um programa de governo, que foi o caso. Esse mesmo programa de governo deve ser, portanto, é o regimento do governo ao longo dos próximos 4 anos de mandato. No entanto, esse mesmo programa de governo não é um compêndio rígido sobre o qual não se pode ter uma única derivação. Obviamente que se tem que seguir aquele programa, mas esse mesmo programa também pode ser dinâmico e adaptado à realidade do país. Ora, vejamos uma situação. E isto era uma situação absolutamente dramática. Quer dizer, acontecia um desastre natural, um tsunami, um tufão, o que quer que seja. Portugal entrava em guerra. Todo um conjunto de situações dramáticas e que no limite seriam terríveis. Quer dizer, que esses mesmos governos que estivessem em funções nessa altura não teriam legitimidade para tomar certo tipo de decisões. Quer dizer, eu não considero que as coisas assim sejam. No que toca ao conteúdo do mesmo do relatório, a questão dos 4 mil milhões e da legitimidade ou não legitimidade, isso leva-nos também a um segundo ponto, que é: terá o governo ou qualquer governo de um país legitimidade para gastar mais do que o que tem?
Essa é a pergunta que eu deixo ao Partido Socialista. Eu já não deixo essa mesma pergunta ao Bloco de Esquerda e ao PCP, porque já estamos fartos de os ouvir com a questão da legitimidade. Para eles, nenhum governo tem legitimidade absolutamente alguma para fazer o que quer que seja. Para eles, deixa de ter legitimidade. É normal. Agora, eu deixo a pergunta ao Partido Socialista se um governo tem legitimidade para gastar mais do que o que tem. Mas, João... Segundo o Partido Socialista, e é o que vimos ao longo dos últimos anos, para eles, um governo e um Estado têm legitimidade para gastar mais do que o que tem, nem que com isso tenha que hipotecar gerações futuras. Já sabemos que o Partido Socialista pensa isso. Ora, mas acho que, na altura que estamos e com as consequências que esse pensamento levou, deves levar a uma certa reflexão. E essa reflexão terá lugar nessa reflexão, por exemplo, mais análises, mais estudos? Acha possível que isso aconteça quando o governo português, ao que tudo indica, terá que apresentar o projeto do corte na despesa já no mês de fevereiro? É assim, o Partido Socialista tem que se decidir e tem que escolher se quer... nós temos uma meta, 3% do déficit, temos que atingir, não é? Foi o que assinamos. Esses 3%, e o Governo, segundo as receitas que tem atualmente e as despesas que tem atualmente, não consegue atingir. É preciso um X de dinheiro para conseguir atingir essa mesma meta. São os tais 4 mil milhões, é assim que é calculado este valor? Ou se mexe nas receitas, e já vimos que a torneira mágica do Estado de aumentar receitas, durante muitos anos, o Estado foi das poucas instituições que abria a torneira da receita, ao contrário das empresas, dizia, bem, vamos querer aumentar a receita, e aumentavam a receita. Agora já não conseguem, porque chegou a um pico. Portanto, as pessoas têm que se decidir, ou optam por dizer... Nós concordamos com todas as funções que o Estado tem atualmente e achamos que as coisas têm que ser assim e não há ponta para onde se cortar, e nesse sentido as pessoas são favoráveis a um aumento de impostos. Quem não é favorável a um aumento de impostos? Quem acha que o Estado está demais na sociedade? Quem acha que o Estado interfere demais na economia e na sociedade? Eu acho que nenhum português neste momento é permeável a mais impostos, não é? Ora, muito bem. Como não somos permeáveis a mais impostos, há que assumir que há funções que onde o Estado está a mais e, obviamente, é preciso ser sério e ser realista, e isto é muito importante, que a classe política tem que ser séria, tem que ser realista, falar a verdade às pessoas e dizer que quando se vai atuar, que se tem que cortar despesa do Estado, muita da despesa do Estado, grande parte da despesa do Estado está em salários, está em educação, está em saúde, está em justiça e está em segurança. Portanto, é preciso saber onde é que se vai gastar, saber e definir quais é que são a missão do Estado, os papéis do Estado nessas áreas todas e falar a verdade aos portugueses e avançar para cortes na despesa. Ora bem, que as coisas, e eu já o disse aqui muitas vezes... Mas parece que o Partido Socialista não está muito dialogante nesse sentido, João. Acha que isto pode precipitar uma crise política? O Partido Socialista está a olhar para as sondagens. O Partido Socialista está a olhar para as sondagens. Viu que sem fazer António José Seguro, sem saber muito bem ler nem escrever, conseguiu descobrir que estava à frente nas sondagens já com 36%. Já dá para fazer ali qualquer coisinha, sabe que sempre terá, num caso dramático de umas eleições que não vai ter maioria absoluta, consegue garantir uma certa maioria relativa e, portanto, está a ser eleitoralista e populista, demagógico e irresponsável. Portanto, o Partido Socialista, que teve um cunho muito importante em todo o trajeto que nos trouxe até aqui, tem que ser responsável e não pode agora estar a olhar para as sondagens todos os dias e a ler as notícias da manhã para saber o que vai dizer à tarde. Não é? Isso é que não pode acontecer. Mas parece-lhe que este prazo é curto ou não para se decidir algo que vai mudar o nosso Estado, tal qual o conhecemos, daqui para a frente? Eu não diria que seria curto, porque eu até acho que é sempre longo. Porque cada dia... Estamos a falar de um mês e meio. Delfina, cada dia que passa, com as funções atuais do Estado, com as despesas que nós temos, com os juros cada vez aumentarem, porque nós temos que ver que se mantivermos as despesas que temos hoje do Estado, das suas funções, dos seus salários, etc, se as mantivermos, para o ano o déficit vai ser maior, porque os juros vão aumentar. E, portanto... eu acho que este prazo é longo, porque cada dia que passa nós vamos ter
mais déficit, e déficit vai ser mais dívida no futuro. E, portanto, cada dia que passa vai ser mais um dia para resolver a situação no futuro. E, portanto, eu acho que não seja um prazo curto. Eu acho que esta situação até já devia ter sido implementada. Mas eu então pergunto-lhe de outra forma, acha o valor realista para ser cortado até ao final de fevereiro, ou para ser apresentado o projeto deste corte? Tem que ser realista. Nós temos que atingir os 3% de déficit. E quando chegarmos aos 3% de déficit, quando lá estivermos na marca dos 3% de déficit, vamos ter que baixar esses mesmos 3% ainda para mais baixo, até chegar ao zero, porque nós, se já estamos com 100 e tal % do PIB de dívida, isso já foram muitos déficits de muitos anos. Se nós agora, por mais que baixo que ele seja 3%, esses 3% vão ser dívida no futuro. Portanto, nós quando chegarmos a esses 3% ainda vamos ter que baixar mais. Portanto, eu acho que a questão não é ser realista ou não. Nós temos que atingir esses mesmos 3%. E esses 3% equivalem a 4 mil milhões de euros. E quando chegarmos aos 3%, para não termos déficit, são 3% do PIB ainda mais. São mais 4 mil milhões de euros que nós vamos ter que ir buscar para chegar ao zero, não é? Portanto, se nós quiséssemos resolver este problema de uma vez por todas, tínhamos que encontrar cortes na despesa na ordem dos 8, 10 mil milhões de euros. Ainda maior. Pois. Ainda seria um corte maior. Bem, e continuando a falar do futuro do país, este fim de semana Pedro Passos Coelho disse que é preciso pensar no pós-Troika, ou seja, daqui a um ano e meio, onde é que estamos e que país vai ser o nosso. É preciso, para já, pensar em que setor, João? É sim, antes de mais, é preciso resolver o problema estrutural do Estado, o maior problema estrutural do Estado, que é o seu saneamento financeiro. A questão financeira é fulcral de resolver, ponto número 1. Ponto número 2, é preciso pensar, com isso de resolver a questão financeira do Estado, é preciso pensar quais é que são, como é que nós vamos querer ter o Estado no futuro. Quais é que são as funções que nós achamos que são essenciais para o Estado ter e para o Estado... Como o Ministro das Finanças diz, quanto é que estamos dispostos a pagar? Exatamente, quanto é que nós estamos dispostos a pagar e quanto é que nós estamos dispostos a receber por parte do Estado. O que é que nós queremos que o Estado preste como serviços? Isso aí é fundamental. Depois disso, é absolutamente fulcral dar condições à economia, já o é hoje e ainda vai ser maior no futuro, é fulcral dar condições à economia, às empresas para crescerem. E para as empresas crescerem precisam de taxas de impostos mais baixos. E para haver impostos mais baixos é preciso haver menos despesa por parte do Estado. E só assim nós vamos conseguir ter um país sustentável para o futuro. Mas a questão fulcral neste ponto que se põe é as pessoas decidirem e as pessoas escolherem que Estado é que querem ter para o futuro. Se querem ter um Estado que continue a ser assistencialista, se querem ter um Estado que continue a dar subsídios por tudo e por nada, se querem ter um Estado que continue com o Serviço Nacional de Saúde como está, se querem um Estado que continue com uma justiça como está, se querem um Estado que continue a fazer aeroportos que ficam vazios em Beja, se querem um Estado que continue a patrocinar como patrocinou durante anos os desvarios do Governo Regional da Madeira. As pessoas precisam decidir o que é que querem. E para as pessoas, depois de decidirem o que é que querem, é preciso atuar segundo uma estratégia. Nós, neste momento, a nossa estratégia é clara, porque nós estamos segundo o resgate e como estamos a ser resgatados, nos estão a emprestar dinheiro para nós cumprirmos face às nossas obrigações. A questão é muito simples, é meramente financeira, mas se nós queremos planear e criar bases para o futuro sustentáveis, é preciso definir como é que nós queremos o Estado. Isso aí, para mim, é a questão fulcral. E eu, tenho a minha opinião, acho que o Estado, isto é meramente a minha opinião, acho que o Estado deve ser, não direi mínimo, mas deve ser muito mais pequeno do que o que é hoje, mas é fundamental para as pessoas pensarem e mas verem... Mas deve contribuir para o combate às desigualdades de um país. Eu digo-lhe uma coisa, essa questão do combate às desigualdades, muitas das vezes o Estado, quando combate desigualdades, cria desigualdades. Isto acontece montes de vezes. Quando nós vemos o Estado vê um setor, ou por exemplo, vê um setor que está, eu já não vou falar em pessoas ou em questões dessas, mas vê um setor, por exemplo, da economia que está a ter dificuldades ou que está a passar mal e cria uma linha de crédito
para esse mesmo setor. Essa linha de crédito não foi criada para outro setor de atividade. Portanto, está a criar desigualdades ao tentar combater essas mesmas desigualdades. Eu acho que o papel do Estado não é esse. E, portanto, acho que o Estado deve garantir justiça, deve garantir segurança e deve garantir os mínimos de saúde e educação. Portanto, acho isso é a minha opinião quanto ao papel do Estado. Dentro de 1 ano e meio, tudo a correr pela normalidade, acabará o programa de assistência financeira da Troika. Isso não significa que a Troika se vá embora, atenção. Mas acha que estará Portugal preparado para estar aqui sem o suporte financeiro de entidades exteriores? Nós vamos ter, momento? Quando o programa acabar, nós vamos continuar com suporte financeiro de entidades exteriores. Nós, apesar de voltarmos para o mercado, vai haver muita dívida que vai ser comprada pelo Banco Central Europeu e por outras instituições. Portanto, não quer dizer que de um momento para o outro a Troika saia daqui. Apesar da Troika, do programa acabar, há todo um conjunto de reformas que nós vamos ter que continuar a levar a cabo. Portanto, não quer dizer que, e isto sempre se disse durante muito tempo, que era muito mau sermos resgatados, que era um programa duro, que ia ser muito duro e que ia ser moroso, e vai sê-lo. O próprio Ministro das Finanças já disse que para Portugal voltar a níveis normais de dívida vai demorar décadas. O Ministro das Finanças disse isto e poucas manchetes eu vi feitas pela comunicação social, até me espantei. Eu fiquei bastante espantado. Níveis normais serão não ultrapassar os 60% do PIB? Exatamente. Nós, para voltarmos aos 60% do PIB, a nível de dívida, vai demorar décadas. As pessoas têm que ter essa noção. Vai ser uma coisa a 20 anos ou a 30 anos. Portanto, acho que é necessária uma reflexão muito profunda sobre o que nos trouxe até aqui e não simplesmente a tirar areia para os olhos das pessoas. Fale-se ou não se fale, por exemplo, é muito comum falar na questão dos submarinos, da compra de submarinos e da compra disto ou daquilo, mas essas mesmas compras, pode-se discutir se foram boas ou más, foram pontuais, pagaram-se, ponto final, parágrafo. Nós temos aqui um conjunto de situações que se vêm a arrastar há anos e despesas que se fizeram que se vêm a arrastar há anos, despesas para o futuro, como por exemplo as parcerias público-privadas, e isso sim... São erros desses que não podem voltar a acontecer. Que não podem voltar a acontecer e que as pessoas precisam de refletir. João, obrigada pelo seu comentário neste jornal. Até 2 a 8 dias. Nós agora seguimos a conhecer a capa do Jornal Audiência, que está nas bancas amanhã. Na capa temos um destaque fotográfico para Eduardo Vítor Rodrigues, que diz que qualquer que seja o candidato do PSD, esse será já uma segunda opção, depois de conhecida então a não candidatura de Marco António Costa à autarquia gaiense. Mais ao lado, um destaque para a sociedade, a homenagem em Oliveira do Douro, o padre Adélio, que celebra os 60 anos do sacerdócio. Mais abaixo, uma viagem por Gondomar, a EB23 de Rio Tinto distingue os alunos de mérito do ano letivo 2011-2012. Uma última nota nesta capa do Audiência, também para Gaia, a Associação de Solidariedade da Madalena, ainda à espera da creche e também do centro de dia. A capa do Audiência e, de resto, o Jornal Audiência, amanhã, nas bancas, terça-feira. Nós seguimos agora com as previsões do tempo. O céu vai apresentar-se de nublado a muito nublado, em geral, em todo o território. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas de terça-feira são de 12 graus para o Porto, 14 para Lisboa e 16 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.